servir ao Senhor, não importa aquilo que venha. Esse é o maior triunfo de Deus para toda a humanidade, porque pela cruz queremos enquadrar nas bênçãos de Deus. Nós precisamos abraçar a Deus como Ele é e amar os seus mandamentos. Nos diz assim o versículo 14 do capítulo 12. Fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar o Senhor. Capítulo 13, versículo 7. Ajuntou-se a ele gente vadia, homens malignos, fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem e indeciso, não lhes pôde resistir. Podeis assentar, irmãos? O nosso tema desta noite é Roboão, o indeciso. Este é o nosso tema que nós queremos nesta noite estar compartilhando com todo o nosso povo, agradecendo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que em Vitória estão na casa de Deus nesta noite. Glória a Deus. Meus irmãos, a vida ela é feita de decisões. Decisões insignificantes, decisões de meia importância e decisões de suma importância. Nós a todos os instantes estamos tomando decisões. Por exemplo, desde o despertar, a gente decide em levantar ou permanecer na cama. Sair para o trabalho ou ficar em casa. Lavar a roupa ou não lavar a roupa. Limpar a casa ou não limpar a casa. São decisões que nós precisamos tomar dia a dia. Por exemplo, hoje você tomou uma boa decisão em vir à casa de Deus. Agora olha para o seu irmão e diz: eu quero te parabenizar, porque você veio à casa de Deus nesta noite. Esta é uma boa decisão. Notou que as decisões insignificantes ou decisões comuns, a gente quase nem percebe ao tomá-las? Parece que está no nosso automático. A gente toma essas decisões como sendo causas naturais. Agora, existem aquelas decisões que nos acarreta certa responsabilidade. Certa responsabilidade. Alguém certa feita disse: tomar decisões é correr risco. Se você não quer correr risco, não tome decisão. Mas como a vida é feita de decisões, então sempre nós estamos correndo risco. É uma aventura tomar decisões. Meus queridos irmãos, aquelas decisões que são de meia responsabilidade, ela traz no seu bojo também certas consequências. Mas existe um outro tipo de decisão, que é aquela decisão de suma responsabilidade. Por exemplo, algumas decisões de suma responsabilidade. Primeiro, onde você vai estar na eternidade? Essa é uma decisão que você precisa tomar. E essa é uma decisão que determina todo o seu destino. Segunda decisão imperiosa de nossas vidas: com quem você vai casar? Essa é uma decisão também importante, porque a pessoa que você escolheu para casar será aquela pessoa que vai
cozinhar, lavar, passar, limpar a casa, você vai dormir, levantar, andar, ir, visitar, chorar, ir com aquela pessoa. Você vai conhecer ela na juventude, na meia-idade, na velhice e quando estiver já no ancianato. É uma decisão. E aí você escuta aquela voz do ministro no dia da cerimônia que diz: até que a morte está amarrado. Vai até o fim. Outra decisão de suma importância. O que eu vou ser como profissional? Todo ser humano precisa ter uma profissão, porque daí advém o pão de cada dia. Aí advém. Então você precisa ter uma profissão. Esses dias atrás eu estava vendo uma entrevista de uma senhora que estava procurando o seu marido que havia desaparecido. E a repórter perguntou qual era a profissão dele. Ela disse: é assaltante. Tem um pessoal que tem isso por profissão. Mas as decisões, elas têm que serem tomadas, meus irmãos. Então, 3 decisões importantíssimas na minha e na tua vida. Onde vou estar na eternidade? Não é passar a eternidade, porque a eternidade não se passa. Eternidade é para sempre. Aonde você vai estar na eternidade. Segunda, com quem você vai casar. Terceiro, qual será a tua profissão. Essas 3 decisões são de suma importância. Agora nós temos na nossa palavra desta noite um rei. E este versículo de número 14 do capítulo 12 resume a vida deste rei, que diz: fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. É o resumo da vida deste homem. O livro de Reis, principalmente o segundo livro de Reis, sempre tem um aferidor para os reis. Ou e fez o que era reto como seu pai Davi, ou e fez o que era mal, andando nos pecados de Jeroboão, que fez pecar Israel. Esses eram os aferidores. Davi de um lado, Jeroboão do outro. Quem fez mal era como Jeroboão. Quem fez bem era como Davi. O que determinava uma pessoa bem ou mal era o tratamento, ou a consagração, ou a dedicação que ele atribuísse a Deus no início da sua vida. E nós temos aqui Roboão. Ele já é apresentado como uma pessoa que não tem um coração disposto para buscar a Deus. Há uma pré-indisposição em Roboão em se envolver completamente com Deus. Há alguns fatos que são interessantes. Primeiro, ele é filho de Salomão. O seu pai foi o rei mais sábio que houve em todo o Israel. Mas o final da vida de Salomão, não me pergunta se ele está nos céus, eu já disse na terça-feira passada que quando chegarmos no céu nós vamos procurar ele. Se nós não encontrarmos, ele deve estar em outra parte. Quem sabe, um purgatório ou coisa dessa natureza. Mas, meus irmãos, no final da vida de Salomão, é trágico. Ele tinha 700 concubinas. E tinha 300 princesas rainhas. Ele tinha 1000 mulheres. E a Bíblia disse que estas mulheres transtornaram o coração dele. É o poder do sexo frágil.
transtornou o coração dele, que ele saiu levantando altares e imagens em Jerusalém, e começou até a adorar estes deuses, devido ao grande harém de mulheres que ele tinha, de várias nações. E dentre tantas mulheres, uma delas, por nome de Naamá, tornou-se a mãe de Roboão. Quem era Naamá? Ela era amonita. Quem eram os amonitas? Os amonitas eram filhos de Ló. Lembra de Ló? Que fugindo de Sodoma vai para uma caverna em Zoar, e ali habita com as suas duas filhas. A mais velha disse: olha, vamos fazer o seguinte, não há homens aqui, a gente dá bebida para o nosso pai, e eu deito com ele esta noite, amanhã eu dou bebida e você deita. E aí fizeram as duas esta trama, e as duas ficaram grávidas. A mais velha teve um filho por nome de Moabe, e a mais nova teve um filho por nome de Amon. Esses dois povos tornaram-se inimigos ferrenhos do povo de Israel. E Salomão, no meio de tantas mulheres, ele também tinha uma mulher que era de uma nação inimiga, uma amonita. E ele amou esta amonita, e esta amonita engravidou-se e teve um filho, e Salomão preparou para que ele fosse o rei de Israel. Agora, irmãos, como as crianças naquela época ficavam mais com os pais, ou mais com as mães, do que com os pais, naquela época, porque hoje fica mais com a televisão do que a mãe e pai. Naquela época ficava mais com a mãe, então a mãe começou a dar aquele tratamento VIP. E Roboão vai para Siquém, após a morte de Salomão. Ele vai a Siquém, porque em Siquém todo o povo se reúne para fazê-lo rei. Ele tem 41 anos de idade, não é mais um menino. O seu pai assumiu o trono com 17, ele está assumindo com 41. Ele teve o exemplo que o seu pai havia dado, um exemplo não positivo. E ele vai a Siquém, e todo Israel se reúne ali para fazer ele rei. E naquele inteirinho mandam-se uma notícia a Jeroboão, que está em Gerar, porque havia sido afugentado de Salomão, porque na época de Salomão ele estava se levantando, e o profeta Aías havia profetizado que ele tomaria conta de 10 tribos. E Salomão então o perseguiu, e ele foge para Gerar. Com a morte de Salomão, lá vem Jeroboão, e Roboão vai para Siquém, e Jeroboão também vai para lá, e se reúne todo Israel, e eles têm apenas um pedido: alivia a carga pesada que o seu pai tem colocado sobre nós. Tira esta carga pesada. E então Roboão aconselha-se com os conselheiros que haviam permanecido da época de Salomão, e os conselheiros disseram: olha, se você atender a voz deste povo, este povo se apegará a ti como um só homem. A Bíblia disse: ele deixando o conselho daqueles antigos, dos conselheiros do palácio, ele vai se aconselhar com a meninada que cresceu e estudou com ele. E vocês? Como vocês me aconselham aqui responder a este povo? E os amigos da época da escola, da faculdade, disseram: diga para esse povo
o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Se o meu pai os fustigou com vara, eu os fustigarei com escorpiões. 3 dias depois, lá vem o povo, e Roboão, o abestado, para toda a nação, a quem ele haveria de governar, de reinar, ele, em vez de ganhar o povo, ele vem com essa pataquada. E ele disse: olha, fique sabendo, que o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Se o meu pai vos fustigou com vara, eu vou fustigar vocês com escorpiões. E o povo se revoltou. Já não estava aguentando, porque os impostos haviam sido pesados naquela época para construir o templo. Era uma tal de ação entre amigos de 3 em 3 meses. O povo estava realmente sofrendo. Ele disse: alivia o tributo. Alivia. E então, Roboão baixou o preço para R$10. Aleluia. O povo se revoltou, meu irmão, e foram todo mundo embora, e houve a divisão. 10 tribos seguiu a Jeroboão, e 2 tribos seguiram a Roboão. E aí começa o reinado desse homem de 41 anos. Ele começa a reinar com 41 anos. A situação política da época é de uma servidão dura, porque para manter o glamour da mesa de Salomão, todos viviam em função do rei, todos viviam em função do pastor presidente, todos estavam na mesma função. Outra questão, a situação religiosa, havia acontecido a inauguração do templo, toda uma espiritualidade, mas a festa da inauguração passou. E o declínio espiritual chegou. Salomão, que havia feito aquela oração linda no capítulo 7 de 1 Crônicas, agora ele já começa a descender os escalões da perversidade e da pecaminosidade. Ele começa a adorar deuses, a adorar ídolos. A situação espiritual começa a definhar. Nós não podemos medir a situação espiritual de uma igreja, de um povo, de um crente, no dia da festa. Porque na festa, irmão, até Satanás dá glória a Deus. Na festa é uma alegria só. A minha espiritualidade tem que ser medida na segunda-feira, no pé da bitoneira, meu irmão. É ali que deve ser medida a minha espiritualidade, é lá no meu trabalho, é quando eu tenho que matar um leão por dia, um urso pela noite, e mostrar que eu sou de Deus e que Deus está comigo. Na festa todo mundo é crente, mas passou o fervor da festa. Irmão, tem crente que só abastece o tanque dele só na festa. Ele fica rodando de festa em festa. Ou é o Fadar, ou é o Madar. É quando ele abastece. No mais, o restante dos 363 dias é uma luta. A situação religiosa estava terrível. Outro problema sério: pecados de idolatria e da prática homossexual havia invadido a nação. A situação ficou caótica. E nesse panorama nacional assume Roboão, que precisava ser um rei que viesse com formação espiritual,
ele vem com a formação de uma mãe amonita, que precisava de ser um rei de pulso firme para levar o povo de novo aos pés de Jeová. Vem um rei que acha que é o bambambam, que acha que é o todo-poderoso. Eu agora sou rei, e quem manda aqui sou eu. Então, meu filho, provê para a tua casa que nós estamos indo embora. Meus irmãos, a Bíblia diz que quando não há uma sábia liderança, o povo é destruído. Osés disse: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Por mais que cada um de nós somos responsáveis pelas nossas vidas diante de Deus, mas a liderança sempre tem que pautar o rumo, sempre tem que ser o exemplo, sempre tem que mostrar o caminho. Se ele fala de oração, ele tem que orar. Se ele fala de jejum, ele tem que jejumar. Se ele fala de evangelizar, ele tem que evangelizar. Porque nós estamos cansados de gente que fica sentado na cadeira dizendo faz isso, faz aquilo, e ele não faz nada. Levanta e anda antes que Jeová puxe o teu tapete. Meu querido irmão, Roboão assume. Que situação. Ele não começa a vida buscando o Senhor. Capítulo 10, do segundo livro de Crônicas, e o versículo de número 1, foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Todos vão lá, todos chegam lá. Acontecimento nacional, um rei escolhido por unanimidade. Bastava ele dar aquilo que o povo queria, que nós teríamos uma história diferente desse rapaz. Bastara ele buscar a direção de Deus, e nós teríamos hoje uma história diferente. Ele começa sem Deus. Como governar uma nação de Deus sem Deus? É tentar fazer omeletes sem ovos? Como fazer? Tudo que começa sem Deus tem 99% de chance de terminar em fracasso. Então não comece nada sem Deus. Que a minha e as tuas decisões estejam banhadas pela direção do Altíssimo, para que possamos ter êxito nas nossas decisões. Ele rejeitou a Deus, porque aqueles conselheiros, lembra de Aitofel, da época de Davi? E dizia que consultar Aitofel era consultar a Bíblia. Então sempre havia gente inteligente, sempre havia profetas, sempre havia pessoas que estavam próximo de Deus para dar um bom conselho. Mas ele não, ele desprezou aquela gente que andava ao lado de Deus, desprezou a gente que tinha compromisso com Deus, desprezou o pessoal que andava com a Bíblia na mão, e ele disse: não, eu vou buscar conselho desta época da modernidade. Eu quero aquele pessoal que esteve comigo, nada contra a juventude, mas a experiência em matéria de governar vale mais do que a força física. A experiência com Deus vale mais do que qualquer cátedra e qualquer diploma que esteja pendurado na parede. Portanto, meu irmão e irmã, quando fores tomar decisão, procure pessoas que andem com Deus e peça-lhe conselho para que você possa ser bem orientado. E pare com esses conselhos desses amigos famigerados do Face Inútil. Essa gente não tem conselho.
conselho para te dar. Sabe quem pode te dar um bom conselho? Em primeiro lugar é o teu pai, em segundo lugar é a tua mãe, em terceiro lugar é o teu pastor, em quarto lugar o obreiro da igreja, porque eles andam com Deus e quer o melhor de Deus para a tua vida. Aleluia! Não rejeite a sabedoria divina. E você pode dizer, mas esse pessoal já está ultrapassado. Ninguém ultrapassa Deus, meu irmão. Quem vai ultrapassar Deus? O criador da Apple? Não, o criador do supercomputador do Pentágono. A nossa sabedoria, o homem mais sábio. Quando o povo disse para Jesus um bocado de coisa, Jesus disse: aqui está quem é maior do que Salomão. E ele não estava nem vestido com as vestes reais. E ele não estava nem sentado na mesa ao lado da rainha de Sabá. Ele estava com os pés empoeirados das estradas de Nazaré, com a sandália. Mas sabe, meu irmão, quando ele abria a boca, o coração era partido. Aleluia! Não despreze a sabedoria de Deus, por favor. Ele não tinha nada da sabedoria do seu pai, mas nada. Porque, irmão, sabedoria não se herda, sabedoria se adquire. Tem tanta gente que tem um QI avantajado e gera um filho, quase que eu digo que ele tem cabeça, quase. Ele não tinha sabedoria de seu pai. Como ele poderia agir com sabedoria numa situação como aquela? Ele tinha que tomar uma decisão. Ele tinha que tomar uma decisão. Ele demonstra que ele é um rei fraco, influenciado, que quer seguir as novas tendências. Ele é total flex. Ele é moderno. Mas ao mesmo tempo ele tem uma palavra para o povo, que é uma palavra de um tirano. Ele está agora propondo que os tributos, que os encargos, que os sofrimentos para o povo seriam maiores. Somente um tirano escraviza o seu povo. A nossa nação presencia nos dias de hoje uma nação que mata os seus cidadãos com pesados impostos, para que a gente venha financiar uma corrupção instalada em todos os escalões. Viemos pagar juros exorbitantes. O pessoal rouba e quem paga a conta é a gente. Meu irmão, precisamos orar. E não somente orar, precisamos decidir, e decidir com sabedoria, em favor daqueles que hão de governar a nossa nação. Precisamos pedir a Deus pelos melhores, e eu não estou falando aqui para pedir um evangélico, porque para ser governo, não precisa ser evangélico. Para ser governo, precisa ser um homem que tenha um coração inclinado pelo povo. Lá não é, o Palácio do Planalto não é igreja.
As prefeituras das cidades não são igrejas. Mas se a gente coloca uma pessoa que tem temor a Deus lá, nós já teremos menos problemas para toda a nação. Ele era uma pessoa sem pulso firme, para proteger o povo, para amar o povo, para dar aquilo que o povo queria. Precisamos de pessoas que sejam guiadas pelo Senhor. Guiadas pelo Senhor. Ele não era firme e constante em buscar o Senhor. O versículo de número 14 disse: fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar o Senhor. Ele não era firme, ele não era constante em buscar o Senhor. Por 3 anos ele havia prosperado, devido à sua lealdade a Deus. Trouxe para Judá os que fugiam do culto idólatra que Jeroboão havia instalado em Betel e Gigal. Trouxe os sacerdotes que viviam nas outras cidades. Instruiu para que todos aprendessem a lei. 3 anos ele permaneceu firme. Mas dos 3 anos em diante, lá vai ele, ladeira abaixo. Lá vai ele despencando. Porque a firmeza de um coração é provada pela constância. A firmeza da fé não se prova em volta da mesa abastada. A firmeza da fé se prova no dia da escassez, no dia da lágrima, no dia do sofrimento. É quando você levanta de manhã e olha para um lado e não tem socorro, olha para outro e não tem socorro, olha para todos os meios e não encontra saída, e uma voz ainda canta no seu ouvido dizendo: vai permanecer, vai continuar firme, e você diz: não importa o que venha acontecer, eu vou continuar firme, eu vou continuar com Deus, eu vou estar com Deus. É fácil dar glória a Deus no dia do avivamento, mas eu quero ver dar glória a Deus no dia do deserto, no dia da escassez, no dia do sofrimento, no dia da dor, do flagelo. Esta hora que os verdadeiros de Deus levantam a voz e dizem: Deus, haja o que houver, venha o que vier, eu estarei contigo e não te deixarei. Deus está cansado desses crentes frouxos, que não aguentam uma pequena maresia, uma marolinha que sopra sobre o barco, eles já estão desesperados. Deus está cansado dessa fé medíocre, desse baixa estima cristão, que muitos dizem que tem Deus, mas não o manifesta, que quando tudo está bem, ele está dando glória a Deus e aleluia. Fechou o tempo, ele é o primeiro a fugir. Que tipo de fé é essa? Roboão era assim. 3 anos, o camarada estava no bambambam. Passou 3 anos de espenhadeiro abaixo. Tem muitos crentes que Jesus precisa voltar num dia de domingo. E no culto da noite, porque se voltar na hora do almoço, ele fica porque ele está batendo na esposa. Por causa da mistura. Porque o arroz queimou. Jesus tem que vir no culto na hora que o fogo cai, que ele está dando glória a Deus. Aí é a hora de Jesus vir arrebatar, porque senão ele vai ficar. Ele não tem constância. Ele é crente no domingo. Na segunda, misericórdia. Na terça, Deus me livre. Na quarta, só o sangue do carneiro. Na quarta então, vou voltar na quarta, né? Porque na quarta está uma luta para os crentes aparecerem nas congregações. Na quinta é uma luta tremenda. Na sexta então, é sexta-feira. Parece que ele tem um despacho para fazer na sexta. Não é possível uma coisa dessa.
Constância, meu irmão. Eu não estou dizendo a você que hoje, quem sabe, você não está com todo aquele gás. Não estou dizendo isso. Quem sabe o dia não foi tão bom, você está meio triste. Mas isso não é o comum na tua vida. Na segunda está difícil, mas estou dando glória a Deus. Na terça está horrível, mas eu estou dando glória a Deus. Na quarta apareceu um leão, mas eu estou dando glória a Deus. Na quinta, meu irmão, apareceu um urso, mas eu estou dando glória a Deus. Na sexta veio Golias e eu estou dando glória a Deus. No sábado eu paro para descansar, só para carregar a bateria, porque no domingo é dia de adorar o Senhor com louvor e adoração. Aleluia. Pergunta para o seu irmão, como é que está a sua bateria, meu irmão? Se ele não deu um glória a Deus, é que está fraca mesmo. Oh, aleluia. Graças a Deus. Olha o capítulo 11, o versículo 13 e o versículo 17. Diz assim: também os sacerdotes e os levitas que havia em todo Israel recorreram a Roboão de todos os seus limites. Não foi falta de gente espiritual. Irmão, quem é carnal pode estar rodeado de anjo. Tem uns anjos que não vêm trazer resposta de oração para crente carnal, porque se ele chegar com vestido de ouro, o crente carnal... Olha o versículo 17. Assim, fortaleceram o reino de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Acabou os 3 anos. E agora? Quando acabou os 3 anos, eles começaram a andar no caminho de Jeroboão, fazendo o que era mal. Isso aqui se chama fé com data de validade. 3 anos de fé. E quando chegou no final dos 3 anos, expirou a validade. Não houve renovação. E agora mudaram o percurso. Mudaram o caminho. Quando termina a validade da tua fé? Olha para o seu irmão aí. Quem sabe ele ainda tem um pouquinho de fé. Pergunta para ele, quando termina a validade da tua fé? Eu já disse uma vez e volto a repetir, tem gente que não pode ir a Birigui, que ele já perde a fé. Tornou-se orgulhoso e Deus o entregou na mão de Sisaque. Quando nós abandonamos a Deus, segura no banco. Quando nós nos abandonamos a Deus, Deus também nos abandona. A Bíblia está repleta de exemplo de pessoas, de cidades e de nação que abandonou a Deus e também foram abandonados. Ele abandonou. E Deus então levantou Sisaque, o faraó do Egito, que marchou contra ele para dominá-lo. Quando a gente não serve a Deus com prazer, vamos servir o inimigo pela dor.
É melhor sofrer do lado de Deus do que ter uma aparência de abundância na mesa do inimigo. Ó, escute-me, Satanás não tem nada de bom para dar a cada um de nós. Ele mostrou todas as glórias dos reinos do mundo e disse para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E tem gente que está prostrando por menos, não precisa nem ser o reino. Não precisa ser um reino não, senhor. Não precisa nem ser uma cidade. Pode ser aquela menina dos cabelos longos. Pode ser aquele rapaz dos olhos verdes. Eu já estou embarcando. Tornou-se orgulhoso. E Deus o entregou. Mas o mais lindo é que ele se humilhou. Se humilhou diante de Deus. Por que esperar as coisas ficar difícil para depois ir buscar ajuda? Ajuda preventiva, meu irmão. É melhor prevenir do que curar. Ele precisou experimentar o abandono de Deus para se humilhar, para Deus o perdoar. Não era melhor que estar sempre numa posição de humildade? Por que elevar o coração? A soberba é precedida pela ruína. Por que se elevar? Por que se distanciar de Deus? Por que ir embora? Está difícil com Deus, mas pode ficar pior sem Ele. Está doendo, mas pode ser pior ali fora. Então permaneça com Ele. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Fique ao lado dele, fique com ele. Porque quando as coisas ficarem bem difíceis, ele sempre estará com você. Aleluia. 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 Ele não cuidou de buscar o Senhor completamente. Não. Nenhum homem é bom por acaso. Sempre haverá um segredo. E agora falando aqui entre crentes, o segredo de todo crente é a distância que ele mantém do seu Senhor. Quanto mais próximo, melhor. Deus não tem no seu peito aquela frase dos para-choques de caminhão: mantenha-se distância. Deus tem escrito no seu trono: acerquemo-nos confiadamente diante do trono da graça, pelo vivo caminho que Ele nos consagrou, penetramos além do véu, aonde Cristo adentrou. Quanto mais próximo, melhor. O nosso coração é obstinado. O desejo dele é afastar-se de Deus. O desejo dele é distanciar-se de Deus. É uma luta hoje instalada. Não é fácil viver com Deus nesta geração. Mas são os valentes que assim decidiram viver com Ele. São aqueles que disseram não ao pecado, não às oferendas de Satanás, não às promiscuidade, não às baladas da vida,
estão dizendo: eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero é Deus. Aleluia, aleluia. Andar retamente diante do temor de Deus é uma decisão. Ah, mas se de repente Deus vier e me fazer alguma coisa, então eu... Não, meu irmão. A Bíblia disse: e andou Enoque com Deus. Sabe o que eu gosto ali? É porque não diz assim: e andou Deus com Enoque. Mas diz: e andou Enoque com Deus. Foi Enoque que tomou a decisão de andar com Deus. Levante a sua mão ao céu assim. Diga comigo: Senhor, eu decido nesta noite andar contigo nesta geração. Vou influenciá-la com a tua presença, com a tua companhia e para a tua glória. Dê um glória a Deus agora. Aleluia. É sentir e confessar a minha necessidade de Deus todos os dias. Todo dia eu preciso confessar a minha necessidade. Todo dia eu tenho que me levantar ainda que arrastando, se esforçando, e partir para aquele lugar, e chegar lá muitas vezes com o coração pesado, não queria estar ali, mas tomei toda a vontade contrária e a cativei debaixo dos pés, e ajoelhei ali. E muitas vezes as palavras não saem, mas eu não saio dali. E outras vezes eu digo: Deus, enquanto eu não sentir a tua presença aqui, eu não vou levantar, eu preciso de ti. Glória a Deus. É uma decisão. É agarrar a gente, meu irmão, pelo cabelo e levar-nos lá. E dizer: por favor, fique aí. Você precisa ficar aí. Você necessita ficar aí. Só levante daí quando as suas forças forem revigoradas, quando sentir o poder de Deus novamente. Aí levante, porque aí o leão já virou gatinho, e a tua força é como a força do unicórnio. Aleluia. E chegar ali, irmão, as minhas primeiras palavras sempre são: Senhor, eu necessito de ti. Eu necessito. E Ele mesmo disse: sem mim, nada. E quantas vezes eu digo: Senhor, tu mesmo disseste que sem ti nada posso fazer. Eu necessito de ti. E de repente parece que um rio começa a jorrar ali. E aquela presença áurea e doce do Espírito Santo inunda aquele lugar. E parei, eu não sei se os céus descem ou se eu subo. Eu sei que, meu irmão, andarabagama namashori andaramagai. Ibarabasuri andaramanamagaya shori andarai. De provelai chekama namaganda namagaya shori andarai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Buscá-lo por ajuda. Buscá-lo por ajuda. Sem a ajuda dele nós não podemos. Sem a força dele nós não podemos.
Sem o conselho dele nós não podemos. Sem o Espírito Santo dele nós não vamos. Sem a força dele não venceremos. Buscar ajuda, buscar socorro, ficar ali, Senhor, eu preciso da tua ajuda, Senhor, eu preciso da tua ajuda. E aí você vai ouvir a voz que diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Aleluia. 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 Onda rabagamana bashara gandalamana. Inda ramagaya shorianda ramanai. Oh, nós precisamos da ajuda dele. Oh, nós necessitamos da ajuda dele. Aleluia. Buscá-lo por sabedoria. Sabedoria. Tiago disse: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Buscá-lo por sabedoria, por sabedoria. Entregar-se completamente à sua orientação. Tomar por exemplo o que fez o seu filho no Getsemane. Quando em agonia orava, Lucas disse que o seu suor era como grandes gotas de sangue. E ele está ali, se entregando completamente. Ele disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice sem que eu tome. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Saindo dali, ele vai lá onde estão os discípulos estão dormindo, e ele disse: Pedro, não pudesse vigiar comigo 1 hora, vigiai e orai para não entrar em tentação. E voltando para o lugar da oração, ele mais uma vez ora, e disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. E eu creio que o pai dizia: meu filho, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. Para esta hora você veio, para esta hora você chegou. E ele disse: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. É buscar esta orientação, porque quando Deus te orienta, tudo dá certo, tudo tem êxito e você terá vitória. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Desejá-lo. Desejar. Desejá-lo com toda a alma. Não para pedir, mas simplesmente para estar na sua companhia. Ficar ali. Dizer para Ele o quanto Ele é grande. O quanto Ele é importante. Ficar ali somente dizendo: Deus, eu te amo. Tu és a razão da minha vida. Tu és tudo que eu tenho. Tu és tudo que eu sou. Sem ti nada sou, sem ti nada tenho. É desejá-lo com o ardor da alma. Você vai sentir o coração afoguear-se. Você vai sentir a alma que parece que quer voar. Glória a Deus! Você vai sentir uma presença que você nunca sentiu. Oh, aleluia! Fique em pé, por favor.
Não seja indeciso. Não seja indeciso. Decida hoje por Deus, decida hoje com Deus e decida hoje para estar ao lado de Deus. Oh, aleluia. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nesta noite, na Tua presença estamos. Queremos Te adorar, queremos Te glorificar, queremos Te exaltar, queremos estar diante de Ti. Olha nós aqui, Senhor, dependentes de Ti, necessitados de Ti, cheio de anelo pela Tua presença, pela Tua presença. Oh, meu Senhor, leva-nos à sala do trono, leva-nos à sala do trono. Xarabacamana machori andarai, enderebecamana machori andarai, e parabagabasuri andarabagama machori andarai. Remove todas as indecisões de nosso coração. Manamagaia chori andarabagama namanamana. Darabashori andarabagama namasha. Aleluia. 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 Eu quero ser Senhor amado, como um barco na mão do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Vamos servir ao Senhor, não importa aquilo que venha de nós. É o maior triunfo de Deus para toda a humanidade, porque pela cruz queremos enquadrar nas bênçãos de Deus. Nós precisamos abraçar a Deus como Ele é e amar os seus mandamentos.